Paz e graça! Hoje, no nosso alimento diário, vamos falar um minuto com Deus? O título dessa mensagem é Davi, gigante na fé. O versículo principal encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 14, e diz: Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola, e pegou também a sua funda, e saiu para enfrentar Golias. Davi teve dificuldades como qualquer ser humano para ter o crescimento humano e espiritual. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nele se encontrava todas as qualidades de um verdadeiro servo. Era humilde porque sabia que tudo o que tinha não vinha de suas forças, e sim das de Deus. Tinha compaixão, tanto que poupou muito dos seus inimigos. Tinha o temor de Deus, e seu temor lhe tornava obediente. E o principal, ele tinha uma fé poderosa em Deus e nas suas mãos poderosas. O rei Davi se fez pequeno diante de Deus para se tornar gigante diante dos homens. Deus o engrandeceu, mas, na verdade, ele não foi um homem perfeito. Teve erros, como todo ser humano, mas o interessante em sua vida foi o seu crescimento na fé. Davi era um menino, enfrentou um leão e um urso, que provavelmente queria atacar as ovelhas de seu pai. Não sabemos como foi. No entanto, o garoto contou essa história ao rei Saul e lhe encorajou deixá-lo ir naquela batalha contra o gigante. Os soldados mais experientes não queriam lutar mano a mano com Golias. Tinham medo por sua estatura e poder. Eles, os soldados, foram treinados por seu capitão e eram experimentados na batalha. No entanto, Davi foi treinado por Deus. Podemos pensar então, Deus, muito antes desta situação com o filisteu Golias, já estava treinando Davi, lhe capacitando. Aquele leão e o urso foram um treinamento de Deus, capacitando o menino. Quantas vezes as pessoas olham para os seus problemas e não enxergam que, no meio da tempestade, Deus está capacitando, o treinando para algo maior. Davi sofre uma perseguição e opressão por aquele que ele admirava, e só não foi morto porque Deus tinha um propósito em sua vida. Davi não fugiu porque era covarde. Ao contrário, ele fugiu porque não era o tempo de Deus em sua vida. No Salmo 23, Davi escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Apenas alguém que passe por essa situação de morte pode não temer esse tipo de mal. Quando se passa pelo vale da sombra da morte, é o único meio para se saber se está pronto para temê-la ou não. Davi, diante de Golias, enquanto os seus soldados compatriotas olhavam para o gigante e pensavam, é muito grande, não tem como vencê-lo. Davi olhou para o gigante e pensou, é muito grande, olha o tamanho dessa cabeçona e essa testa, não tem como errar. Em Juízes, diz, entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um fio de cabelo, e não erravam. Davi, quando desceu para batalhar contra Golias, escolheu 5 pedras, e muitos se perguntam, o porquê das 5 pedras? Será que ele pensava, se errar a primeira, tenho mais 4 chances? Provavelmente, ele não teria tempo hábil para recarregar a sua funda antes que Golias se aproximasse mortalmente dele. No entanto, as Escrituras dão a entender que havia mais 4 gigantes naquela época. Em 2 Samuel 21:15 até o 22, diz: Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3 quilos e 600 gramas, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e o matou o filisteu. O primeiro gigante, como todos sabem, foi Golias, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. O segundo foi Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante Rafá, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este atentou ferir Davi,
quando Davi já estava cansado na batalha. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16. O terceiro é Saf, nomeado Sipai. Em 1 Crônicas 20, capítulo 4, diz: o quarto também se chamava Golias, o Geteu, descendente dos Refaíns. O quinto e último é Lami, e tornou a haver guerra com os filisteus. Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste da lança era como um eixo de tecelão. Davi não enfrentou todos os gigantes de uma vez, mas creio que se naquele momento fosse preciso, ele enfrentaria e Deus lhe daria a vitória, pois a pedra que Davi lançou para vencer o gigante Golias foi a pedra da fé, a pedra fundamental. Hoje podemos utilizar essa pedra de alicerce. O nome dessa pedra fundamental é Jesus. Ela derrubará qualquer gigante em nossas vidas. É um jargão, mas sempre vale a pena lembrar. Não diga para seu Deus o tamanho do seu problema. Diga a seu problema o tamanho do seu Deus. Não há gigante, desafios, problemas, doenças, aflições, opressões, depressões, brigas ou qualquer tipo de barreira que Deus não possa te ajudar a vencer. E se talvez você esteja passando por tempestades, é para aprender, ser treinado, pois há batalhas e vitórias maiores que essa que você esteja passando. Abaixe-se de joelho e recolha a pedra da fé, a pedra de alicerce, pois ela é a vitória em Cristo Jesus. Pela manhã, tudo se renova, sua força, sua alegria, um sorriso. A cada manhã, que a sua oração a Deus seja sincera, verdadeira, pois Ele ouve a sua voz, pois, ao estar de pé, possamos lembrar a cada dia: o Senhor me sustenta. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida.